Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo, iremos apresentar os benefícios de ser bilíngue ou poliglota para o cérebro. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. A vantagem de você saber falar mais de um idioma significa que o seu cérebro trabalha de uma forma diferente de que o cérebro de uma pessoa que só fala uma língua. E é sobre isso que eu vou tratar neste vídeo, explicando os benefícios de ser bilíngue ou poliglota. Mas o que significa falar ou saber um idioma? A habilidade de saber um idioma se define basicamente em duas partes. A primeira seria a parte ativa, na qual falamos e escrevemos. E a segunda parte seria a passiva, na qual lemos e entendemos. O bilinguismo é a capacidade de expressar-se em duas línguas. Ele é dividido em três partes, das quais eu vou falar agora. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer uma ilustração. Vamos tomar como exemplo uma família que imigrou do Brasil para a Alemanha. Esta família tem uma filha que tem 2 anos de idade. Ela aprendeu desde bebê o idioma português e imigrou para a Alemanha, onde aprende de forma natural o idioma alemão. Isso chamamos de bilíngue composto, ou seja, trata-se de um indivíduo que cresce falando 2 línguas e ele adquiriu as bases linguísticas. Ele consegue falar perfeitamente os 2 idiomas. Então, nesse nosso exemplo, a menina de 2 anos aprende simultaneamente o português e o alemão, enquanto ela começa a entender e a conhecer o mundo ao redor dela. Ao contrário do irmão dela, ele entra na classificação de bilinguismo coordenado, o qual estuda o alemão na escola, porém continua falando português em casa e com os amigos. Por que isso? Porque ele não possui mais a disposição natural de aprender um idioma. Os pais dessas crianças entram na classificação de bilíngues subordinados, os quais aprendem uma segunda língua, porém usam as palavras em seus diálogos do primeiro idioma. Esses últimos 2 exemplos que eu citei, eles não se enquadram necessariamente apenas em adolescentes e adultos nessa ordem, ok? São apenas exemplos fictícios que eu estou usando. E agora voltando ao nosso cérebro. A parte esquerda do nosso cérebro, ela é dominante e analítica, a qual define processos lógicos. A parte direita do nosso cérebro é mais ativa, na qual trabalha com o emocional e o social. Estudos revelam que quando uma criança encontra-se num estágio chamado de hipótese de período crítico, ela é naturalmente exposta a um determinado contexto linguístico e cultural, e não a um aprendizado formal. Ou seja, a criança, quando é pequena, absorve de forma natural o aprendizado do novo idioma, devido à maleabilidade do cérebro dela. E isso possibilita o uso das 2 partes do cérebro no aprendizado do novo idioma. Enquanto que no cérebro adulto, existe uma explicação para essa limitação quanto ao aprendizado de um novo idioma. O hemisfério esquerdo, que está ligado ao desenvolvimento das funções da linguagem, por falta de uso na infância, sofre uma atrofia funcional. Crianças bilíngues ou poliglotas que possuem mais facilidade e competência social e emocional, do contrário aos adultos que adquirem um novo idioma,
tem mais dificuldades de enfrentar e confrontar problemas no segundo idioma do que na língua materna. Mas, independente de quando adquire-se um novo idioma, existem muitas vantagens e algumas até visíveis. Por exemplo, a densidade da massa cinzenta no cérebro, responsável pela maioria dos neurônios e sinapses, elas possuem maior atividade do que umas pessoas que falam apenas um idioma. O treinamento que o seu cérebro faz durante a sua vida pode igualmente ajudar na prevenção de doenças como o Alzheimer e a demência. O bilinguismo possui muitas vantagens cognitivas, ou seja, trata-se do armazenamento, quando você aprende alguma coisa, o processamento, como que você depois estuda e se desenvolve, e também pela recuperação de informação, como que você depois consegue rapidamente pensar sobre o idioma. Por exemplo, se você domina 2 ou mais línguas, a rapidez com a qual você consegue processar essas línguas é maior do que alguém que está aprendendo um novo idioma. A pessoa ela precisa pensar primeiro para depois responder, e a energia gasta no cérebro é muito maior também. Isso quer dizer que uma pessoa bilíngue possui mais funções executivas, a qual é relacionada ao nosso cérebro, como a memória de trabalho, o raciocínio, a flexibilidade de tarefas, a resolução de problemas, o planejamento, a execução e a concentração. Ser bilíngue ou poliglota não o torna mais inteligente, mas o seu cérebro torna-se mais saudável, complexo e ativo. Se você não teve sorte em aprender um segundo ou terceiro idioma quando era criança, nunca é tarde para o fazer agora. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!